Todos aqueles que estão envolvidos na liderança do trabalho de Deus encontrarão o trabalho de Deus revelado em sua palavra. Esdras é um exemplo disso. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo do mais maravilhoso livro do mundo, a Bíblia. Nosso estudo já nos trouxe até o livro de Esdras, onde descobrimos princípios padrões que nos mostram se o trabalho com o qual estamos envolvidos é ou não um trabalho de Deus. Quando o nosso último estudo terminou, estávamos analisando o princípio padrão de um trabalho genuíno e autêntico de Deus. Um autêntico trabalho de Deus é conduzido por verdadeiros crentes e seguidores de Cristo. Incrédulos não participam de um trabalho de Deus genuíno. Essa é uma das razões para a igreja de hoje estar tão fraca. Creio que uma das fraquezas da igreja atual seja o fato de ser formada por uma mistura de pessoas. É quase impossível encontrar uma igreja que não seja formada por um grupo misto de pessoas. Pessoas salvas e não salvas. Jesus profetizou isso em sua parábola do joio e do trigo. Nessa parábola a pergunta foi: o Senhor quer que tiremos o joio? E a resposta: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Os dois juntos, trigo e joio. O joio é muito parecido com o trigo. Jesus falou: deixem os dois crescerem juntos, um dia vou separá-los. Por isso, é de se esperar que a igreja seja uma mistura de pessoas. Mas há um princípio padrão para a obra de Deus que explica por que nossas igrejas são tão fracas hoje. Em muitas de nossas igrejas não há qualquer critério na inclusão de um novo membro. Ninguém mais fala que a igreja é para os que creem. Com a aproximação da igreja da sociedade, existe o interesse em incluir na igreja os líderes das comunidades, pessoas de prestígio, com dinheiro, que possuam reconhecimento. Querem que essas pessoas sejam líderes das igrejas sem se importarem se são convertidos ou não. A igreja não pergunta mais: você realmente crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e quer que Ele seja o Senhor da sua vida? As igrejas deixam passar a oportunidade de confrontar as pessoas com esse veredito da fé em Cristo. Estamos estudando no livro de Esdras o princípio padrão que diz que o trabalho de Deus deve ser executado pelo povo de Deus e não por qualquer pessoa que queira fazer parte da obra de Deus simplesmente porque é um bom negócio ou porque é politicamente correto. Imagine um profissional que precise conhecer muita gente. Um ortodontista, por exemplo, que não crê em Cristo, mas que precisa conhecer famílias com filhos pequenos. Esse profissional pode querer se tornar um superintendente de escola dominical de uma grande igreja de seu bairro, porque ele quer conhecer essas famílias. Conseguir isso seria muito fácil para ele, porque a maioria das igrejas da região ficaria orgulhosa em tê-lo como membro. Isso seria a quebra de um dos princípios padrões que Esdras nos ensina em seu livro. Agora, dá para você entender por que Jesus dirá para aquelas pessoas que alegaram terem feito grandes coisas: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O princípio padrão número 7 é: Deus faz os primeiros movimentos. O Deus que orienta e que provê tudo que é necessário para que sua obra seja feita derrubará qualquer oposição contra a sua obra. Essa promessa, princípio tão bonita, encoraja e traz esperança para os servos do Senhor que fazem a obra de Deus, combatendo a oposição com fé, espalhados por todo o mundo. Como servo do Senhor, creio nesse princípio de todo o meu coração. Baseado em minha própria experiência, creio sinceramente que quando Deus faz o primeiro movimento e o orienta em direção à sua obra, Ele provê tudo o que é necessário para que o trabalho seja feito. Pela graça de Deus, tenho vivido esse princípio padrão muitas vezes em minha vida e em meu ministério.
Eu creio que o mesmo Deus de Esdras e de Neemias pode derrubar qualquer oposição ao seu trabalho hoje, como ele fez nos dias de Esdras e Neemias. A maravilhosa derrubada de oposição ao seu trabalho que Deus fez está ilustrada em Esdras capítulo 6, versos 6 até o 8. A mensagem tinha sido enviada ao governador Ciro dizendo que os judeus eram um povo rebelde, que tinham uma história de rebelião e aconselhava Dário a não deixar os judeus reconstruírem o templo. A oposição inventou muitas mentiras contra os judeus. Por um tempo, a obra de reconstrução foi proibida, até que os babilônios fuçaram em seus arquivos e descobriram que Ciro realmente tinha decretado a liberdade deles e fornecido material para que o templo pudesse ser reconstruído. Portanto, a resposta àquela mensagem foi: mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Você está vendo como Deus derrubou a oposição? Esse é outro princípio padrão para o trabalho de Deus ilustrado no livro de Esdras. Mais um princípio padrão no livro de Esdras é o seguinte: os espectadores pagãos serão salvos enquanto assistem o povo de Deus executarem a sua obra. Uma vez vi uma placa na casa de uma senhora crente. Estava escrito: atenção, Deus trabalhando. Que pensamento bonito! Você já viu Deus trabalhando? Você já viu um trabalho que só podia ser um trabalho de Deus, porque não havia maneira de realizá-lo, senão com a intervenção divina? Quando as pessoas veem Deus trabalhando através de nós e sabem que somos apenas vasos terrenos e que o trabalho que está sendo feito não poderia ser concluído por nós, é aí que elas começam a perceber que aquele é um trabalho de Deus. Começam a pensar que talvez seja realmente um trabalho de Deus. Começam a entender o que Paulo quis dizer quando afirmou que Deus é o que move todas as coisas e é a fonte de todas as coisas e o poder por trás de tudo que seu povo faz. É dessa forma que prestar atenção no trabalho de Deus salva as pessoas. Em Esdras capítulo 6, verso 21 e 22, lemos que alguns dos incrédulos que tinham sido exilados em Judá afastaram-se dos seus costumes imorais e uniram-se aos israelitas na adoração ao Senhor Deus durante a festa dos pães asmos. Isso é diferente do que vimos no princípio padrão anterior. Não são incrédulos que se aproximam dizendo: olha, nós queremos nos envolver na obra de Deus, queremos ser oficiais da igreja. Não, não, não. Isso é outra coisa. Quando as pessoas pagãs eram salvas, quando experimentavam o que o Novo Testamento chama de novo nascimento, passavam a pertencer ao povo de Deus, tornavam-se parte do povo de Deus através do qual Deus quer fazer a sua obra nesse mundo. Chegamos ao princípio número 9. Todos aqueles que estão envolvidos na liderança do trabalho de Deus encontrarão o trabalho de Deus revelado na sua palavra. Esdras é um exemplo disso. Ele tinha determinado em seu coração estudar a palavra de Deus, obedecê-la e ensinar em Israel os estatutos e julgamentos revelados nela. Quando estudamos o caráter de Esdras em nosso último encontro, descobrimos que ele é um dos exemplos mais bonitos de homem de Deus na Bíblia. Esdras era descendente de Ilquias, que tinha descoberto os rolos das Escrituras no templo na época do rei Josias. A descoberta de Ilquias reacendeu o interesse do povo pela palavra de Deus. A vida e ministério de Esdras mantiveram acesa a chama do interesse pela palavra de Deus. Agora Esdras sabia o que era a obra de Deus porque ele estava conhecendo a palavra de Deus. Depois que essa missão foi cumprida, Deus quis instituir um importante ministério de ensino no templo. Foi por isso que Esdras voltou com todos os seus escribas e sacerdotes para ensinar no templo. Um bom exemplo disso é Cameron Townsend, que começou o movimento Wycliffe de tradutores da Bíblia. De onde Cameron Townsend tirou a ideia de que deveria haver um movimento para a tradução da Bíblia para os diferentes idiomas dos povos de todo o mundo? Ora, ele leu na Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, verso 9, que no último dia, ao redor do trono, nos céus, haverá pessoas que terão sido redimidas de todas as tribos, povos e línguas. O Espírito Santo soprou em seus ouvidos. Como chegaremos a esse ponto?
É claro que eles ouvirão o Evangelho em seu próprio idioma. Cameron Townsend teve a visão dessa obra. Ele ficou incomodado com a necessidade de oferecer a linguagem escrita para todos os diferentes povos do mundo, de ensiná-los a ler e a traduzir a palavra de Deus para o seu idioma. O 11º princípio, padrão, está associado à palavra de Deus e é muito realista. Descobrimos que esse princípio padrão para a obra de Deus no livro de Esdras é verdadeiro e tem sido ilustrado através da história da igreja. Geralmente, depois que a obra de Deus é concluída, ele permite que seu agente humano caia, para que fique claro para todos que a excelência do poder era de Deus e não do homem. Você percebe isso no livro de Esdras e no livro de Neemias, porque nos 2 livros, depois que a obra foi concluída, o povo afastou-se de Deus. O povo de Deus assimilou aqueles costumes horríveis dos povos pagãos que viviam naquela terra. Mais ou menos no mesmo ponto dos 2 livros de Esdras e Neemias, você lê a descrição da queda moral e espiritual do povo. Esse é um padrão triste e sério na vida de muitos dos grandes homens de Deus. Pode ser que Deus queira nos mostrar que Ele é a fonte do trabalho e nós somos apenas vasos terrenos. Há outra razão para isso acontecer, dessa vez por causa de Satanás. O princípio padrão número 12 para a obra de Deus no livro de Esdras é esse. Depois que Deus trabalhou através de um homem e concluiu a obra de Deus na terra através deste homem, o inimigo, Satanás, gosta de tirar o crédito do instrumento dessa obra. Uma vez ouvi um pastor dizer em uma grande conferência para pastores: tome muito cuidado com o que você fala depois de ter sido usado pelo Espírito Santo em um culto ou em uma pregação, hein? É comum as pessoas falarem as coisas mais estúpidas depois de terem pregado um ótimo sermão. Várias semanas depois fiz uma ótima pregação no culto da manhã de um domingo. Depois do culto, enquanto cumprimentava as pessoas na saída do templo, cumprimentei a um casal. A jovem senhora parecia estar no 10º mês de gravidez. Quando olhei para ela, quis dizer: vocês são novos na cidade? Porque muitas famílias que frequentavam nossa igreja tinham acabado de mudar. Ao invés disso, olhei para ela e disse: bom dia, vocês são casados? Ela olhou para mim chocada e ofendida. Eu nunca mais os vi na igreja outra vez. Eu pensei comigo mesmo: acho bom sempre me lembrar das palavras daquele pastor. Depois que o Espírito Santo usar você, dê uma volta, procure ficar quieto. Qualquer coisa menos tentar ser sociável, para evitar que você fale alguma besteira. Resumindo tudo isso, o que Esdras está nos dizendo o plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus, para cumprir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Você tem consciência do fato que é um canal do poder de Deus? Espero que você possa responder sim a estas perguntas. Deus está esperando que você venha a ser um canal de muitas bênçãos, para ser usado por Ele. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.